E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta e vamos continuar o estudo do livro de 2 João. Nós já fizemos no vídeo anterior um panorama, uma contextualização dessa carta e agora eu quero te levar para as temáticas que o Espírito Santo nos iluminou para que nós trabalhássemos e que são abordadas nesse livro, que são de extrema importância. É muito lindo perceber nas cartas de João e nos livros que ele escreveu na Bíblia o quão coerente ele é no trabalho com o Evangelho e na verdade, nas suas palavras. Então vamos lá. Eu quero ler com você o versículo 1 desta carta. O presbítero ou o ancião, em outras versões, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E nós vamos ficar hoje por aqui. Só para que você entenda, esse termo, o presbítero ou ancião, se refere a João, como se João estivesse se apresentando. A senhora eleita, existem alguns estudiosos que questionam isso, mas a maioria acredita e aceita que a senhora eleita, ele se refere à igreja, seus filhos aos membros da igreja, e Jesus Cristo é a verdade a qual ele aborda aqui, né? Nós sabemos que em João 14,6 o próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isabel, por que João não se apresentou como eu, João, a igreja tal? Porque havia um contexto aqui também de perseguição à igreja de Cristo nesse tempo. Então, para proteger essa correspondência, é muito provável que João tenha feito essa metáfora, né? O ancião, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, né? Que são a igreja e os membros da igreja. E o que é que o Espírito Santo me chamou a atenção aqui, o que é que nós podemos destacar aqui, que é extremamente importante, principalmente, eu acredito, para a atualidade, para os tempos de hoje: o amor à igreja de Cristo. E quando eu falo do amor à igreja de Cristo, eu não estou falando do templo físico, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se reúnem. Não, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo, nós que somos a habitação. E sim, quando nós que somos a habitação de Cristo nos reunimos, nós fazemos sim uma comunidade, né? E é muito importante, enquanto comunidade, enquanto instituição, vivermos de acordo com a verdade do Evangelho. Então hoje eu quero abordar isso com você, que eu percebo que é extremamente latente nessa carta de João, o amor à igreja. Por que eu percebo que é extremamente latente? Justamente porque essa carta foi escrita para uma igreja, para alertar essa igreja. Você que já viu o vídeo passado, sabe que era para alertar essa igreja sobre os falsos ensinamentos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui um cuidado do apóstolo com a igreja de Cristo. Lá nas Institutas de Calvino, ele escreveu que o abandono da igreja é a negação de Deus e de Cristo. Então, o que nós podemos entender é que não há como você dizer que ama a Deus, que ama a Cristo, que o serve, se você não tem amor à sua igreja, se você não tem amor ao seu corpo, à comunhão dos santos. Isso é negar a Cristo. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses 1, vamos ler o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Você vê aqui Paulo escrevendo aos Colossos e falando o quê? Eu agora me alegro nos meus sofrimentos. Por quem? Por vós. Por vós quem? A igreja, o corpo de Cristo. Certo? E aí, contextualizando aqui com a carta que nós estamos estudando, que é 2 João, nós percebemos o que? Nessas cartas, a transformação que João, o apóstolo que era chamado de filho do trovão, impetuoso, intenso, muitas vezes impaciente, intolerante, nós vemos e percebemos nas suas cartas a transformação que Cristo realizou em sua vida. E devido a essa transformação, nós percebemos o amor que foi gerado pela igreja, pelo corpo de Cristo. Nós vamos ver aqui em inúmeros versículos o quão é prezado a unidade, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo.
Então nós vemos aqui, destacamos que é importante amar a igreja, né? Em João, finalzinho de João 21, Cristo chega para Paulo e fala por diversas vezes: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida da minha igreja. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos deixar de egocentrismo. Nós somos um povo que vivemos numa época muito egocêntrica, muito egoísta, em que nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes acreditamos que a igreja, o templo, essa comunhão, ela é um lugar para benefício próprio. Nós muitas vezes, quase sempre, oramos somente por nós mesmos, buscamos somente aquilo que é o meu propósito, o meu chamado, e nós esquecemos de olhar para a igreja como um todo. Nós vamos ver aqui mais adiante que tudo aquilo que nós fazemos não é para o meu benefício próprio, é para o benefício do corpo de Cristo. O próprio Cristo se entregou a si mesmo para benefício de todos, não para benefício apenas dele, até porque nós podemos entender que Cristo não teve benefício algum morrendo na cruz, sofrendo aquilo que ele sofreu em terra. Então nós precisamos nos importar com aquilo que Deus se importa, e Deus se importa com o seu corpo, e nós precisamos viver uma vida pensando nisso, naquilo que é propósito de Deus para a igreja, para o estabelecimento do seu reino. Eu quero ler com você uma citação de um teólogo reformador chamado Martin Bucer, que vai falar e definir o que é a igreja. Atente comigo para essa definição. A igreja de Cristo é a assembleia e comunhão daqueles que foram reunidos do mundo e unidos em Cristo, nosso Senhor, através do seu Espírito e sua palavra, para quê? Para ser um corpo e membros uns dos outros, tendo cada um o seu ofício e a sua obra para o bem geral de todo o corpo e dos seus membros. Olha aqui o que ele falou. A igreja é o quê? Assembleia e comunhão. Olha o que significam essas palavras. Assembleia significa reunião de pessoas que têm algo em comum. E comunhão significa 1. Realização de algo em comum. E 2. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. E identificação. Olha o que diz lá em Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Isso é a igreja. Pessoas no qual o Espírito habita, que se reúnem por ter o quê? Algo em comum. E o que nós temos em comum é o Evangelho, Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E para que nós verdadeiramente sejamos e hajamos como igreja, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Nós precisamos ter uma identificação, e a nossa identificação é Cristo. Em sua definição, Martin Bucer diz que a igreja são aqueles que estão em assembleia e comunhão unidos com Cristo, unidos do mundo, retirados do mundo e unidos com Cristo por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. É assim que a igreja se permanece ligada, por meio do Espírito Santo que habita em nós e nos transforma, e por meio da palavra de Cristo. E para quê? Para que cada um tenha o seu ofício para o bem geral. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Para quê? Para o bem do corpo de Cristo. Nós vemos atualmente, eu acredito que principalmente, pessoas buscando cargo nas instituições, buscando ser líder de algo, buscando principalmente aqueles cargos que têm maior notoriedade para o seu benefício próprio, para o seu enriquecimento próprio, para a sua fama, para preencher o seu ego, e esquece que toda a função que nos é entregue, todo o talento que nos é confiado é para o benefício do corpo. Pega aí sua Bíblia que nós vamos ler algumas referências que confirmam isso que eu estou compartilhando com você, de que o meu talento, aquilo que eu faço, aquilo que Deus me confiou, é para benefício do corpo. Romanos 12, versículo 4, nós vamos ler até o comecinho do versículo 6. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos, um só corpo em Cristo,
e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Nós somos muitos, e embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada parte do corpo tem a sua função. Um corpo não funcionaria se todos fossem braços, se todos fossem pernas, se todos fossem olhos. Não, cada um tem a sua função no corpo. E não existe uma função menor ou uma função maior, porque um menor problema no seu corpo, como uma unha quebrada, uma unha inflamada, pode trazer muito desconforto, muito problema. Vamos comigo para 1 Coríntios 12, 12. Nós vamos ler os versículos 12, 13 e 18. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Versículo 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. O estabelecimento das funções no corpo de Cristo acontecem de acordo com a vontade de Deus, e nós constituímos um só organismo, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Porque todos nós recebemos um só Espírito, para que fôssemos um só corpo. Parece redundante, mas é a verdade da palavra de Deus. Efésios 4, nós vamos ler os versículos 11 ao 13 e 15 e 16. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, e até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versos 15 e 16. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que lindo! As funções que Deus atribuiu ao seu povo foi para aperfeiçoar a igreja, para que o corpo de Cristo fosse edificado, para que nós alcancemos a unidade da fé, do conhecimento e cheguemos à maturidade. Meu irmão, se você não realiza a sua função no corpo, aquela estabelecida por Deus, você está impedindo que a igreja de Cristo, que o corpo de Cristo chegue ao amadurecimento, e isso é extremamente sério. E quando nós agimos com egocentrismo, nós agimos como se fôssemos crianças que não queremos dividir o brinquedo. E aqui fala que nós temos que crescer em quê? Em tudo, na cabeça, que é Cristo. Porque em Cristo nós somos edificados em amor, como? Ajustados, unidos pelo auxílio de todas as juntas. É assim que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, segue. E é muito lindo porque nós vemos na igreja primitiva, lá em Atos 4, que todos viviam em comunhão, compartilhavam, não havia um que tivesse mais, um que tivesse menos. E por que eu estou falando disso? Porque nós vemos isso na carta de 2 João, uma preocupação de João para que aquela igreja não fosse desestruturada pelas mentiras que estavam sendo pregadas naquela época, que descaracterizavam Cristo como Filho de Deus. E por que isso é importante? Porque é em Cristo que a unidade da igreja se mantém. Vamos agora para os versos 10 e 11 dessa carta de 2 João. Ele diz assim: se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, a doutrina de que Cristo é o Filho de Deus, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Isso é muito sério, amado. Nós estamos sendo convidados aqui a ter zelo pela igreja de Cristo. Talvez você pense, meu Deus, como João estava sendo extremo, eu não poder nem receber uma pessoa na minha casa, eu não poder nem saudar essa pessoa. Entenda que naquela época, os cultos eles eram realizados nas casas, as pessoas se reuniam nas casas. Por quê? Porque o ministério ele era itinerante. E aí,
aqueles pregadores da palavra, eles eram recebidos nas casas das pessoas, que davam alimento, que davam dormida. E se eu te deixava entrar na minha casa, se você era bem-vindo na minha casa, você tinha liberdade para trazer a palavra. Mas se eu conheço alguém que é um infiltrado, sabe, que prega a mentira, que era como aquele povo, os gnósticos, né, que João vai chamar aqui de mentirosos, de figura do anticristo, se eu recebo essas pessoas, eu estou dando liberdade para que ele pregue a mentira dentro da minha casa. Eu estou compactuando, como João diz aqui, eu me torno cúmplice das obras malignas. E nós precisamos ter esse zelo dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos deixar que as mentiras entrem no nosso meio. Nós precisamos zelar pela igreja. E quando eu digo que eu preciso zelar pela igreja, eu estou deixando de ser egoísta, de zelar apenas pela minha vida, apenas pela minha salvação. E eu estou olhando para o corpo de Cristo. Isso é um chamado para que nós sejamos radicais. Eu quero ler um último verso com você, que está lá em Filipenses 3, no versículo 2. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com a mentira, cuidado com aquilo que é contrário ao evangelho. Que a partir desse vídeo, se você não tinha essa consciência, que você aprenda a amar a igreja de Cristo, a orarmos uns pelos outros e a perguntarmos: Jesus, qual é a minha função no teu corpo para que o teu propósito aconteça e se cumpra nessa terra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.